Eu não sei o que você veio trazer ao Senhor também essa noite, mas eu convido você a começar esse louvor em oração. Feche seus olhos. Olhe para o Senhor essa noite. Comece a falar com Ele. Pai, eu posso não conhecer, Senhor, a pessoa que está ao meu lado, mas Deus, estamos aqui unidos como igreja, como irmãos em Cristo, para mais um culto, não apenas só mais um culto, Deus, mas para chamar a tua atenção e para, Deus amado, dissipar todas as trevas, tudo aquilo, Deus amado, que porventura, Deus, quer impedir, Deus, qualquer mover do teu Espírito Santo, seja Deus na porta, seja Deus nas laterais, seja Deus aqui em cima, em nome de Jesus eu repreendo, eu cancelo, seja nas nossas vidas, seja aqueles que estão para chegar, em nome de Jesus. Igreja, começa a levantar um clamor, não dependa de nós não, erga sua voz, começa a falar: Senhor, estou aqui, Senhor. Oh Deus, um clamor, Deus, levanta um clamor contigo, Pai, levanta um clamor a Ti, ó Deus, junto com os Seus anjos, na presença dos homens, ó Deus, eu clamo Teu nome, Jesus. Oh Senhor, Senhor amado, derruba aqui, Senhor, as Suas águas, Pai, que os Seus oceanos fluem em nosso meio. Igreja, clame, 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 igreja. É para isso que você veio hoje na casa do Pai. Ele quer ouvir tua voz, Ele quer ouvir tua voz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, clamamos o Senhor aqui, clamamos o Senhor aqui. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. E ó Deus, nada resiste ao teu nome, nada resiste ao teu nome, nada tem poder ao teu nome, Senhor, nada, Senhor, nada, Deus. Tu tens autoridade acima dos céus, acima da terra, acima de nós, acima das nossas cabeças. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toda preocupação, toda distração de mente, oh Deus, eu repreendo agora, eu digo fora, 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 em nome de Jesus. Toda dor, oh Senhor, toda preocupação, oh Deus, tudo aquilo que pede o teu mover, eu digo agora em nome de Jesus Cristo, sai agora. Oh Deus, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui em cima, Deus, usa a vida deles, Espírito Santo de Deus, usa cada um, Pai, usa a minha vida, Senhor, é para honra e glória do teu nome que eu estou aqui, Senhor, de pé. A minha voz não é tua, não é minha, é tua, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, oh Senhor, oh Espírito Santo de Deus, podemos te sentir aqui, já podemos te sentir aqui. Mova-se em nosso meio, mova-se em nosso meio. Oh, aleluia, aleluia. Ele já está aqui no nosso meio, Ele já está aqui no nosso meio. Se você quer, aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria.
Aleluia. Vamos continuar clamando esse nome que tem todo o poder. Você crê, igreja? Você crê, igreja, que a gente começou o culto essa noite declarando que esse nome tem poder? Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre
seus olhos. Esse nome há poder. Esse nome dissipa as trevas. Oh Jesus, tua voz me chama, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu posso te sentir. O labassuri canta labás. Senhor, passeia no meio de nós. A tua presença é real. A tua presença é real. Oh Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Permita-nos ouvir a tua voz. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor, Espírito Santo de Deus, guia-nos, Senhor, onde devemos ir, onde devemos pisar. Oh Deus, guia-nos, Senhor, faça-nos ser obedientes à tua voz, faça-nos ser obedientes à tua voz. Oh, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de vida. Oh, Espírito de vida, Espírito de vida. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, passeie em nosso meio, sonda os nossos corações. Sonda, Senhor, sonda, Senhor.
Aos teus pés entrego o que sou, é o lugar da minha segurança e ninguém pode me acusar. Me perdoaste, me achegaste em tua presença, me levantaste, hoje eu posso te adorar. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos seus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto,
mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. não há lugar mais alto, Tão alto, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. não há lugar mais alto, Tão alto, estar aos teus pés, estar aos teus pés. e aqui permanecerei prostrado aos teus pés, E aqui permanecerei aos teus pés, meu Cristo. e aqui permanecerei Prostrado aos teus pés, e aqui permanecerei aos teus pés, meu Cristo. Diga, aqui permanecerei. Diga, igreja, prostrado aos teus pés, e aqui Permanecerei aos teus pés, meu Cristo. e aqui prostrado aos teus pés, e aqui permanecerei aos teus pés, meu Cristo. Aleluia. Não há mais alto, Tão alto, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. não há lugar Mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. não há lugar Mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. não há lugar Mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. sabe, igreja, não é um título, não é uma posição, não é, ninguém é maior nesse mundo que o Senhor. Não há lugar mais alto que podemos estar do que na presença dEle. Viemos ao culto, há alguns protocolos que devemos seguir, mas o Jacques falou lá na sala, se Ele quiser mudar, Ele muda tudo. Senhor, seja feita a Tua vontade, toca nos meus irmãos, Pai, que saiamos daqui, Senhor, diferente da forma com que entramos. Deus, não viemos apenas, Senhor, cantar mais um louvor, Pai. Não viemos apenas para mais um culto, Pai. Não, Senhor. Os meus irmãos vieram buscar a Tua palavra. Os meus irmãos vieram buscar a Ti. Os meus irmãos vieram sentir mais de Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito de vida. Quebra, Senhor, tudo aquilo que impede o Teu mover. Não há lugar mais alto, Deus, que o ser humano deseja estar aqui do que a Tua presença. Não há, Senhor, no céu nem na terra. Não há, Senhor, poderes maiores que o Teu. Não há lugares mais altos, Deus. Não há, Senhor, não há. Oh, Deus. Por isso, Deus, essa noite dizemos, Pai, não há lugar mais alto
prostrada aos meus pés, prostrada aos seus pés, Senhor. Abaxúria andalabás. Igreja, feche seus olhos. Vou pedir permissão ao pastor para fazer isso. Feche seus olhos, só mais esse tempo. Diga só isso para o Senhor. Não há lugar mais alto que eu desejo estar. Isso você vai levar para a sua semana toda. Não há lugar mais alto do que a presença dEle. Não há nada que me baste do que a tua presença. Mais alto, tão alto, Estar aos teus pés. que estar aos teus pés. Não há lugar Mais alto, tão alto, estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto. tão alto, estar aos teus pés, Que estar aos teus pés. E aqui permanecerei, prostrado aos teus Senhor. e aqui permanecerei. Tua graça me basta, Seus Senhor. pés, meu Cristo. Aleluia. E aqui, Senhor. E aqui permanecerei, prostrado Aos teus pés. e aqui permanecerei, aos teus pés, meu Cristo. Aplauda o Senhor. Nessa noite, vamos falar sobre frutos do Espírito. Como a igreja bem sabe, há um bom tempo já que nós estamos sendo ministrados, domingo após domingo, sobre cada um dos frutos do Espírito. Não vai ser diferente essa noite. Deus vai poderosamente falar ao coração de todos vocês, e creio que muitos sairão daqui enviados, como costuma dizer, e profetizar sobre nossas vidas o nosso querido pastor Anderson, amém? Aleluia. Então, que você comece abrindo a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5. Seja bem-vindo todos que inclusive estão aqui a primeira vez. Recebi ali uma colega de trabalho que trouxe a família, que de repente você possa ter cumprimentado em nome de Jesus, não só essa família que chegou aqui a primeira vez, como de repente qualquer outra pessoa a qual é importante no reino, inclusive essa que está do seu lado aí. Cumprimenta ela e diga que ela é importante para o reino. Olha que coisa maravilhosa. Não perca a oportunidade em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, 19, a palavra do Senhor diz assim: as obras da carne são manifestas, as quais são. É só até aí. Não porque todo mundo está cansado de ouvir as obras da carne, mas elas são manifestas porque são claras aos nossos ouvidos, ou melhor, aos nossos olhos, e audíveis aos nossos ouvidos também. As obras da carne, elas são manifestas porque é muito fácil você enxergar ela sem se relacionar com a pessoa. Parece algo até um julgamento da minha parte, mas quando eu me lembro de não ter conhecido a Cristo, hoje, de repente, eu posso até ficar um pouco envergonhado das obras as quais eram nítidas da carne na minha vida. Quando nós vamos para Cristo, aí nós começamos a entender e ficamos pedindo perdão. Senhor, me perdoa porque eu não sabia
que essas obras eram manifestas na minha vida. E às vezes você não precisa se relacionar com as pessoas para que elas possam enxergar essas obras. Olha que coisa incrível. Às vezes a pessoa nem conversar com você, conversava assim como também comigo, e ela enxergava nítido as obras da carne se manifestando através de nós. Porém, quando conhecemos a Cristo, as coisas começam a mudar. Nós começamos a tomar consciência das obras da carne, e o Espírito Santo habitando dentro de nós, aleluia, começa a nos mostrar aquilo que de repente nós fazíamos, a fim de que nós, com o coração arrependido, pudéssemos, conforme ministrou a Andressa, chegar aos pés de Jesus e dizer: me perdoa, Senhor, porque eu na minha ignorância não sabia, porém a palavra do Senhor diz que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Obrigado, Jesus, por isso. É com essa consciência que a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 22 de Gálatas 5, na qual o fruto do Espírito, porém, esse sim nós vamos repetir: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia. O Espírito Santo vem, habita nos nossos corações. Uma vez que é fruto do Espírito, vamos encarar o Espírito como uma árvore. Então, também como uma semente. Essa semente vem, adentra nessa terra fértil, inclusive, para que você fique ciente, Lucas 8 fala a respeito da parábola do semeador. Então a palavra de Deus adentra essa terra fértil, e quando ela encontra essa terra fértil, ali no oculto, no mistério, começa a acontecer uma coisa diferente nas nossas vidas. Para você que de repente vivia nas obras da carne, assim como eu, vai entender o que eu estou falando. Alguma coisa começa a mexer dentro de você, as pessoas não conseguem perceber, mas você sabe como uma semente dentro da terra se manifesta no oculto. Alguma coisa o Espírito Santo começou a fazer, e ainda está fazendo. Ele começa a trabalhar nessa terra, a fim de que os primeiros brotos de mudança comecem a aparecer. A Bíblia chama isso de frutos dignos de arrependimento. Inclusive está lá em Mateus 3:8. Esses frutos dignos de arrependimento, eles começam a brotar. E as pessoas, diferente das obras da carne, nas quais elas não sequer se relacionavam conosco e via isso em nós, agora, com o fruto do Espírito agindo na nossa vida, aleluia, as coisas começam a ficar diferentes. Inclusive a palavra do Senhor fala que nesses brotos, a partir do momento que eles começam a surgir na nossa vida, há da nossa parte uma necessidade de também, conforme diz Efésios 4:22, de nos despojarmos do velho homem. Olha só, então há uma ação necessária daquele que começa a entender o Espírito Santo dentro de você e de mim. Você precisa começar a agir. Efésios 4:22 fala a respeito de nos despojarmos desse velho homem, renovar o nosso entendimento e começar a deixar a mentira de lado e falar a verdade. Inclusive a Bíblia menciona a respeito de aquele que furtava, a partir de agora não furte mais, antes trabalhe. Então, para que de repente alguém não gosta de trabalhar, trabalhar também é de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. E hoje vou falar sobre um desses frutos. Frutos os quais nós viemos aprendendo durante os meses que antecederam esse dia. E hoje vai ser sobre mansidão. Diferente das obras da carne, os frutos do Espírito necessitam agora ser participantes na vida de outra pessoa, a ponto dela ser impactada com os frutos através de nós. E isso vai exigir relacionamento.
quando você chegou nesse ministério, você conheceu novas pessoas. Parece fácil se relacionar aqui dentro. Mas quando você se relaciona no campo de missões, que é a nossa escola, a nossa faculdade, o nosso trabalho, de repente você pode achar um pouco mais difícil. Mas é nesses lugares, aleluia, que nós precisamos exercer e fazer com que as pessoas possam, de alguma maneira, experimentar o Espírito Santo em nós. Nós estamos ainda falando sobre os frutos. Eu fui na Hortifruti do Tatu. Fui na minha primeira temporada da série das batalhas que eu tive meses atrás. Passei no dentista e vi o Tatu. Eu entrei no Tatu para conhecer, né, já que tem muita gente que fala a respeito. Também fui no lendário Hortifruti do Lojão, ali da Iacanga. Lenda, né? Quem não já foi? E eu fui lá conhecer as variedades de laranja. Olha só. Fui também conhecer as variedades de maçã. Até então sabia que existia a laranja pera, né? E a outra laranja lima, olha só. Aí lá eu encontrei a laranja lima da Pérsia. Lá eu encontrei também a laranja Bahia. No Lojão do Hortifruti eu encontrei a maçã Fuji, a maçã Gala. Encontrei uma maçã argentina. Só que quando você olha e se pegar todas essas maçãs ou essas laranjas, colocar numa caixa tudo junto, você olhando, você apenas diz, é laranja. Assim como também a maçã, é maçã. Você só vai conseguir identificar uma da outra provando. Aí sim, você vai entender a diferença de uma laranja para outra. Olha só que coisa maravilhosa. Agora traz isso para você, dentro de uma empresa, você na faculdade, naquele monte de gente, a qual uma pessoa olha e fala assim, é comum, como qualquer outro. Mas quando ela começa a se relacionar com você, aleluia, o Espírito Santo começa a agir através da sua vida, aí aquelas pessoas vão começar a ser impactadas pelo Espírito Santo através de nós. Isso não é inteligência emocional, porque já falaram para mim. Chegaram na empresa essa semana e falaram que a minha energia é boa, que eu sempre estou de alto astral. Aí eu olhei e virei assim, isso é o fruto do Espírito. A pessoa falou amém, aí já profetizei, receba. No mundo corporativo é bem comum as pessoas associarem isso a estudos, né? E a inteligência emocional, quando na verdade nós temos dentro de nós, aleluia, o Espírito Santo que nos auxilia em toda e qualquer situação. Aleluia, glória a Deus por isso. Porém, como hoje nós vamos falar de mansidão, vamos começar com as promessas as quais a palavra do Senhor fala a respeito do manso. Mateus capítulo 5. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 5, a palavra do Senhor diz, especificamente no versículo também 5. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Glória a Deus. Salmo 37:11 também fala a respeito dos mansos herdarem a terra. Há promessa para os mansos. Deus vai levantar alguém para falar sobre herdeiros aqui, qualquer dia desse. Prepara, de repente pode ser você. Mas de uma coisa eu sei. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e a sua plenitude. Então, a nossa herança é boa, porque vem da parte de Deus, já que a terra é dele. Continuando ainda a falar sobre mansidão, eu vou agora citar o que não é ser manso. De repente nós estamos aqui pensando que manso é uma pessoa branda, cheia de paz, super zen, quando na verdade vocês vão ver exatamente o que não é ser manso. O que não é ser manso? Ser manso não é um atributo natural. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente. Então, preste atenção que ser manso não é só ser gentil.
Ser manso não é ser mole ou ficar passivo diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso ou fraco. Isso não é ser manso. Nós vamos chegar lá. Ser manso não é apenas controle emocional. Há pessoas que conseguem manter a calma e domínio próprio diante de situações adversas. Gente, isso ainda não é ser manso. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar a gregos e troianos. Então, já começamos a entender que ser manso não é nada disso. Hoje, de repente você, presumindo que mansidão é você ser totalmente zen, hoje nós vamos falar de uma mansidão diferente. De uma mansidão que eu encontrei na vida de Moisés. A palavra mansidão, no significado grego, ela vem da palavra prautes, presumo que seja assim que pronuncia. Que quer dizer humildade, gentileza e força sob controle. Isso é no grego. No hebraico, ela vem da palavra anav, que quer dizer inclinar-se ou curvar-se. Uma coisa que eu encontrei e eu achei maravilhoso é que o significado da palavra mansidão, ela é comum para as duas traduções, tanto no grego como no hebraico. E a palavra é submissão. Então, um manso é um cara, ou melhor, um abençoado submisso. Já começamos a entender um pouco a respeito do que é mansidão. Mansidão exatamente ao que e a quem, nas minhas anotações. Submisso ao propósito que Deus colocou na minha e na sua vida. Você vai entender por quê. A mansidão tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no seu coração, ou a quem você, de alguma maneira, se colocou debaixo da missão. Submissão e mansidão é você estar aqui na Casa Viva e entender que a visão e a missão a qual Deus colocou sobre a vida dos nossos pastores, agora fazem parte da minha vida. E eu sou um agente que vai proporcionar na vida de outras pessoas essa verdade. Você vai entender por quê, e eu vou chegar lá. A nossa visão e a nossa missão aqui na Casa Viva, e você que de repente, vindo aqui e querendo compreender a visão e a missão de qualquer lugar que você possa presumir que tem, você precisa, assim como eu, entender que essa visão e a missão, ela precisa entrar no nosso coração, fazer parte e se tornar um só coração com a pessoa a qual Deus designou ela. A nossa visão aqui na Casa Viva é, assim como também a missão, amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. A Bíblia fala a respeito, ou melhor, a nossa missão e visão ainda fala a respeito de plantar a palavra e a esperança, e espalhar amor, transformando essas pessoas em extraordinários discípulos de Jesus. Então, quando você entrou nesse aprisco para ser ovelha dos nossos queridos pastores, você não só está aqui, como mencionou a Andressa, por causa do louvor, por causa do telão, porque é um lugar próximo da sua residência, mas nós precisamos entender que ser uma pessoa cheia de mansidão é encarar que eu preciso fazer com que a visão e a missão também faça parte da minha vida. E eu, de alguma maneira, preciso, no meu dia a dia, manifestar esse propósito, para que ela seja verdade também na vida de outras pessoas. Quando nós entramos numa empresa, lembro de algumas aqui, como a Vélida, a Tecidos Mariel, a Malhastê, da empresa a qual eu trabalho. Pensa que não, mas por mais que de repente o Jax
trabalhe solo, ele também tem uma visão, uma missão a respeito da empresa dele. Então, se você entrar numa empresa, a primeira coisa que eles vão fazer com você é a integração. Não é verdade, Lorene? A integração, ela vai mostrar a visão, a missão e a cultura da empresa. Então, quando eles te contratam, aquela visão e aquela missão e o propósito da empresa passam agora a fazer parte da sua vida. Então, das 7 às 5, você vai trabalhar não só por dinheiro, mas pela visão e a missão da empresa. Agora você está aqui na Casa Viva. Aleluia. Quem passou pela integração aqui? Eu passei pela integração. Se você não passou pela integração, irmão, você precisa entender que essa visão e a missão precisa fazer parte das nossas vidas. E não é das 18h30 às 9h. Porque tem muita visão e missão que, fazendo parte da nossa vida, ela passa das paredes da empresa, assim como passa, e é obrigatório, sair desse lugar enviado para manifestar o amor de Jesus, como já foi ministrado em várias ocasiões aqui, na vida de outras pessoas. Isso precisa ser verdade dentro de nós. E você não vai precisar fazer uma camiseta escrito a visão e a missão da igreja, porque o Espírito Santo vai fazer isso por você, pelos frutos que vão se manifestar cada vez mais no nosso coração. Assim é dentro de uma empresa. Assim também é dentro desse ministério qual Deus te chamou, assim como qualquer outro que de repente você possa estar de alguma maneira congregando. Eu quero começar falando de Moisés. Você vai abrir a sua palavra agora em Números, capítulo 12. A palavra do Senhor diz em Números, capítulo 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Como é que pode Deus chamar um indivíduo de manso, quando o cara fica 40 dias no deserto, ou melhor, no Monte Sinai, recebendo tudo que Deus tinha para falar para ele? Quando ele desce do Monte Sinai, ele vê um carnaval. Fizeram o carro alegórico, com o bezerro de ouro, um batuque, uma barulheira. O homem a qual a Bíblia diz que é muito manso, mais do que todos os homens na terra, pegou as tábuas, quebrou no pé do monte, foi lá, derreteu o bezerro de ouro, tornou pó, colocou na água, fez suco para todo mundo beber. Todo mundo teve que beber o suco de ouro. Não vai inventar isso em casa não. Como é que pode a Bíblia falar que o homem mais manso da terra tem uma atitude como essa? É justamente para que nós possamos entender que mansidão não é paz e amor. Mansidão não é andar com camisetas ou qualquer coisa do tipo que possa conotar o quão zen você é. Não. A vida de Moisés vai falar agora as características que nós encontramos em alguém, aleluia, que manifesta o fruto de mansidão. E antes mesmo dessas características serem expressas aqui, todo mundo bem sabe, e eu presumo que você já tenha lido, né? Números capítulo 12 fala de Miriam e Arão. A Bíblia fala que Miriam chamou Arão no canto e falou assim, ó, é o seguinte, eu não estou gostando de alguma coisa aqui no deserto não. O que foi? Moisés, ele pegou a mulher cuxita. Não está certo isso aí. E começaram, você sabe, né, como que é, né, pastor? Ficaram os irmãos cochichando a respeito de Moisés. Só que, de repente, Deus ali no soberano trono dele, nem prestou atenção. Isso aí é nada. Eu não vou esquentar a cabeça com gente falando
e fofocando a respeito da mulher que Moisés casou. Só que Deus, aleluia, ouviu algo de Miriam e Arão, que aquilo, irmãos, fez mover o coração de Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, que Miriam e Arão, no versículo 1, falaram contra Moisés por causa da mulher etíope, ou cuxita, para algumas traduções, a qual ele tomara. Versículo 2, diziam, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também ele por nós? Aí sim Deus ficou irado. A Bíblia fala que Deus chamou Miriam e Arão para conversar. Agora imagina lá no céu, Deus sentado no trono, todo poderoso, e ele escuta Miriam e Arão falar que também não falaria Deus com eles. Irmãos, Deus levanta do trono. Imagina um anjo ali, ó. Ih, rapaz, o homem levantou. É que o negócio ficou sério. O homem levantou, chamou os três para ir à tenda da congregação. E olha a resposta de Deus. Números capítulo 5. Então o Senhor Deus desceu numa nuvem, numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, Deus disse: ouça agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés. Deus acaba de fazer uma diferença de gente que acha que Deus pode falar com ele, igual a muitos, as quais Deus chamou para muito mais. Sabe aquele pacote, aquele plano de celular que você compra, R$ 9,90, aquele pacote básico, 1 kilobyte de internet, nem ligou a internet, já acabou? É isso aqui. Olha, se houver profeta na face da terra, eu falarei com ele de duas maneiras, com visão e com sonho. Pacote básico, internet mínima, um sonho por ano e duas visões por ano, simples. Agora não é assim com Moisés. Com Moisés o plano é premium, aleluia, é o pacote completo. O pacote dele é R$ 59,90, ele fala comigo direto. Sabe aquela internet que você não tem onde gastar? Era com Moisés. Enquanto que com os outros era plano básico, com Moisés era diferente. Como é que Deus trata diferente o manso? Aleluia. Aqui nós vamos ver as características de uma pessoa que manifesta o fruto da mansidão. Para que nós não possamos entender que não tem nada a ver com ser bonzinho. Não tem nada a ver com alguém chamar sua atenção e você ali, com as orelhinhas. Não tem nada a ver. A Bíblia diz assim, não é assim, no versículo 7, com o meu servo Moisés. Aqui começa a pedrada. Que é fiel em toda a minha casa. Que face a face falo com ele. E às claras, tá? Algumas traduções falam à vista. E não por figuras. Porque ele vê, algumas traduções falam contempla. Ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, vocês não temeram falar assim contra o meu servo Moisés? Aleluia. Quando eu li isso, eu entendi o que é mansidão. Mansidão tem tudo a ver com o propósito que Deus colocou na sua vida quando você aceitou Jesus. Talvez você não entendeu na sua primeira investida, mas lá no seu primeiro amor, eu tenho certeza que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida. A primeira característica de uma pessoa que manifesta mansidão é ser leal. Moisés era leal à casa do Senhor, representada por todo o propósito que Deus falou para ele que iria acontecer.
Tira o povo do Egito, leva para não sei aonde, vai lá para a terra prometida. Moisés passou por cada, é o povo querendo carne, é o povo querendo água, é o povo, Deus o livre. Mas o homem permaneceu leal a quem o chamou. Agora, presta atenção. Se nós não podemos fazer muita coisa, sendo leal ao propósito que Deus colocou no coração dos nossos pastores, por meio da visão, da missão, do propósito, da cultura desse lugar. Aleluia. Eu fiquei refletindo nisso, porque eu sou o primeiro a entender que isso precisa ser verdade na minha vida. Eu preciso ser leal. Eu não estou aqui por causa de louvor, tanto que, louva a Deus pela vida da nossa querida pastora Edna, que entendeu esse propósito. E me recordo do dia, aleluia, que os ministérios se conectaram. E hoje eu estou aqui não só porque, de repente, o pastor Anderson é uma pessoa carismática, e o pastor Jacques é como se fosse um RH da Casa Viva, gente. É incrível. Ou de qualquer outra pessoa, tão compromissada quanto eu. Não, eu estou aqui porque eu preciso entender que o propósito que Deus colocou na vida dos nossos pastores, precisa agora também fazer parte da minha vida. É no open, é no estacionamento, como o Guilherme serviu hoje. É no decolando. Eu estou no decolando porque é conveniente. Não, eu estou no decolando porque eu quero exercer a visão e a missão desse lugar. Ser leal. Ser manso é ser leal. Outra característica da pessoa que manifesta o fruto da mansidão. Face a face falo com ele. Diálogo, relacionamento com os pastores. Falar a mesma língua. A nossa visão e missão é amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Não, eu só quero amar a Deus e servir ao mundo. As pessoas não dá para amar não. Então peraí, vem aqui que nós vamos conversar a respeito de você, entender qual que é a visão e a missão desse lugar. Não dá para estar aqui e amar somente a Deus e servir ao mundo. Nós temos que fazer os três. E o pastor, inclusive, no nosso discipulado, que antecedeu esse culto, falou bem isso para nós. A respeito de amar. E aqui, não foi diferente. Seja lá como você vai amar a Deus, servir ao mundo ou amar as pessoas, não importa, mas alguma coisa nós precisamos fazer para exercer isso na nossa vida. Porque das 7 às 5 nós exercemos a nossa visão, missão e valores na empresa que trabalhamos. E atendemos cliente, e levamos mercadoria. Por que está levando a mercadoria? Porque você de repente está atendendo o cliente tão bem. Porque a visão, a missão da minha empresa é essa. Não vamos fazer isso para Jesus também? Precisamos. Está aí, ó. Eu sou o primeiro a ter que tomar vergonha na cara. Os GPs. Ô meu pastor, obrigado pelo sermão. Os GPs não estão aqui porque não tem nada para você fazer na semana, assim como eu. Mas os GPs, eu costumo dizer, é uma extensão, aleluia, e louva a Deus por, além de muitos outros, ter o Geraldo Ajussara cooperando conosco. Ele é para que de repente a extensão da Casa Viva se manifeste por meio da visão e a missão durante a semana. Então o pastor Jacques mencionou, você que ainda não está no GP, gente, vamos procurar um GP? Eu falo com ele, ó, de vista. Moisés. Com Moisés é assim, ó, Moisés, eu quero falar com você. Manda recado, não. Com você, Moisés, é aqui, ó, olhando no olho. Para que quando você se relacionando com o seu pastor, você possa falar a mesma língua, a respeito da visão e a missão. Amar a Deus, amar as pessoas e servir o mundo. Quando alguém perguntar, e de repente destubiar da visão e a missão, opa, não é isso não. Porque os meus pastores deixam bem claro que a visão e a missão é essa. Outra característica da pessoa que manifesta o fruto da mansidão, aleluia. Diz a Bíblia, no versículo ainda 8, além de falar face a face, falo com ele, às claras.
e não por figuras. Por quê? Ele vê a semelhança do Senhor. Moisés, além de conversar tete a tete e olho no olho com Deus, ele começa a ver igual a Deus. Ah, Deus, agora Moisés vê demônio, vê todo o reino espiritual. Não, nós estamos falando do objetivo, nós estamos falando do resultado. Moisés, é o seguinte, eu tenho uma terra prometida, Deus está vendo a terra prometida, e Moisés na sua humanidade, começa também a enxergar, aleluia. Ele começa a ver os GPs cheios, glória a Deus. Ele começa a ver não quantidade, mas qualidade. Por mais que tenha aqui 1000 pessoas nesse lugar, se o nosso pastor está enxergando isso, nós vamos começar a também enxergar. Isso é ser manso. É você ter, como na vida de Moisés, as características nas nossas vidas. Repito mais uma vez, não tem nada a ver com ser bonzinho, mas para cumprir o propósito qual Deus nos chamou. E às vezes esse propósito é até individual, sabia? Tem pessoas que têm facilidade de fazer sua própria visão e missão, para o seu próprio bem. Tem outros que não, mas Deus vai ajudar. Comece com algum, pelo menos. Comece. Talvez você entrou aqui, começou a congregar, subiu aqui para fazer parte desse aprisco, mas talvez nunca encostou ali, para ler cada uma delas. Essa igreja, para que você tenha ciência, ela também anda sobre as 5 bases: adoração, missão, serviço. Mais 2 ali, que de repente você, chegando ali, vai poder ver: comunhão e discipulado. Cada uma delas rege um ministério nesse lugar. E de repente você pode fazer parte deles, exercendo sempre a visão e a missão que Deus colocou na vida dos nossos pastores. Aleluia. Miriam e Arão não entenderam isso e tomaram um sacode de Deus, por conta de terem falado isso a respeito de Moisés. Se de repente pensarmos que poderia ser difícil cumprir essa verdade no nosso coração, a palavra do Senhor nos ajuda. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel, aleluia, é o que nos chama, o qual o também fará cumprir o propósito. Como é que eu vou cumprir isso? Fique em paz, porque se foi Deus que te chamou, aleluia, esteja onde você estiver, Deus vai te ajudar. Glória a Deus por isso. Filipenses 1:6 também fala: tenho por certo que aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós não vamos começar perfeito. De repente você querendo cumprir a visão e a missão desse lugar, amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo, você talvez não vai começar com as 3 numa pancada só. Calma, começa amando a Deus, já é alguma coisa. Começa a ter ações de graças, a palavra fala do Senhor. O que é ações de graças? É levantar a mão, é se ajoelhar de manhã, né? Pelo menos o devocional, eu gosto de fazer pela manhã, que aí eu já começo o dia daquele jeito. Isso é ações de graça, começa por aí. Depois você pula por amar as pessoas. Ajuda uma velhinha, né? Oh, misericórdia, ajuda uma idosa, desculpa o palavreado, a atravessar a rua. Caiu alguma coisa no chão? Pega. Cavalheirismo. Começa a amar as pessoas através de ações de graças. A ser educado. Isso também faz parte do cumprimento e do amor que nós temos pelo Senhor. Então fique em paz. Deus vai nos ajudar com isso. Volto a repetir a respeito da afirmação que Deus deu a respeito de Moisés. Números 12, versículo 3. Mais uma vez repito. Ora, Moisés era homem muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Até que, presta atenção, até que um anjo, aleluia, ele desceu, chegou à casa de uma jovem chamada Maria e disse assim, ó: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ali começava o plano de uma outra pessoa, que de repente teria as mesmas características de Moisés. Pacote completo. Se Moisés tinha o plano premium, né, que dava direito a algumas regalias, até porque no plano de Moisés era assim, ó, Deus chamava: Moisés, estou te chamando, sobe. O pacote de Jesus era diferente. O pacote de Jesus era assim, ó, mega top plus premium hard. E tinha um adicional top das galáxias. Por quê? O celular de Deus estava na mão de Jesus, ó, me chama. Sabe quando a pessoa fala assim, ó, tá aqui, ó, me chama a hora que você precisar. Deus chegou assim para Jesus e falou assim, ó, tá aqui meu número. Quando você precisar, é só me ligar. Pacote completo. Irmãos, aí vem Jesus e começa a ensinar, começa a fazer tudo que Deus proporcionou na vida das pessoas. Jesus veio no ventre de Maria já ciente, aleluia, do seu propósito na terra. Ele não tinha dúvidas a respeito do que iria fazer. Ele tinha claro na sua mente, no seu coração, a visão e a missão, o propósito. Seja lá o que mais você possa pensar a respeito do que Deus falou para Jesus. Você está indo na terra para cumprir isso. Aí vem Jesus, começa a andar sobre a terra, aí ele começa a chamar os discípulos, aleluia. E os discípulos passam a entender o propósito daquele que o chamou. Mateus 11, 28. Enquanto você abre, eu bebo água. Mateus 11, 28. É clássico do crente esse versículo. Vinde a mim, das muitas coisas que Deus ensinou. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, algumas traduções diz oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, aleluia, e humilde de coração. E encontrarei descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Além das características que Moisés nos ensina a respeito do que é mansidão, Jesus vem ensinar outras. A primeira delas é que quando nós falamos de jugo, e Deus vai levantar alguém para falar sobre jugo aqui para nós também, eu creio. Quando a Bíblia fala sobre jugo, fala sobre servir. Uma das características da pessoa que manifesta o fruto da mansidão, gente, é servir. Talvez não seja comum ver o jugo de um só, né, pastor? Mas de dois, quem já é roceiro aí? Às vezes é o jugo. Quando o Senhor chama e diz que o meu jugo é suave, aleluia, é porque Ele vai estar de um lado e você do outro. A pessoa mansa, ela serve. Além de tudo aquilo que Deus falou por meio de Moisés. Uma outra característica da pessoa que manifesta o fruto da mansidão, Jesus nos ensina. Ele é apto a ensinar. Vinde a mim, porque eu vos ensinar. A pessoa que manifesta esse fruto, ele é apto a ensinar. Ele tem coração disposto a ensinar a visão e a missão e o propósito que Deus lhe designou. Eu e você estamos aqui incumbidos de ensinar a outros que vão chegar, seja aqui, seja acolá, a visão e a missão e o propósito que Deus colocou no coração dos nossos pastores.
pensa que não, mas até a cantina do Reação é um cumprimento disso. Porque de alguma maneira vai manifestar o reino e vai cooperar para que pessoas possam conhecer mais a Jesus. Ele é apto a ensinar. Eu sei que não tem escola bíblica dominical mais direito. Lembra da IBD? Domingo de manhã? Se você que é obreiro não fosse, a batata assava. Cris? Mas irmão, dá para fazermos isso na nossa casa. Dá para você, a internet também é bênção quando diz respeito a ensino. Dá para nós fazermos isso, porque a pessoa que manifesta o fruto da mansidão, ele é apto a ensinar. Além de ser leal, ele manifesta essa visão de maneira clara e objetiva para a vida dos outros. Ele reproduz isso. Esse é o manso. Isso acontecia até na época de Jesus. Porque quando Jesus chama os discípulos e manifesta e deixa claro para ele o propósito. Inclusive, vou pegar aqui o doutor Felipe. Lá em Marília, ele vai ter que manifestar a visão. Se ele entende que esse lugar tem um propósito na vida dele, ele tem que manifestar lá onde ele for a visão e a missão. Vou viajar. Vai lá no hotel que você está, manifesta também, irmãos, pelo amor de Deus. Achei você diferente, por que não congrego lá na minha igreja? Aqui, lá a visão é amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. A Cláudia, há um bom tempo atrás, alguns conhecem aqui a época do empreendedorismo dela, a respeito de coloração pessoal. E ela foi dar uma palestra lá na Denso. A irmã ficou no alto. Quero, inclusive, abrir um parênteses aqui, agradecer de verdade cada oração que fizeram pela Cláudia e por mim. Né? O pastor honrou a vida da Cris ali, eu quero, além de todos os outros, eu quero também honrar. Sabe por quê, pastor? Porque a Cris, que esperou o Senhor, casou com chocolate quente belga. Eu lá trabalhando, a Cris tem 2 crianças, gente. 2 crianças que correm para lá e para cá chorando, querendo comida, isso e aquilo. Ela ligou no meu celular, preocupada com a Cláudia. Eu aqui na frente do computador, eu vi o celular tocando, não pude atender. A mulher que tem 2 crianças se preocupando com um adulto. Que amor é esse? Ô Jesus, é bom dar um presentinho, mas mais do que o presente é você falar, mandar uma mensagem e dizer assim, eu te amo e estou orando por você. Oh, aleluia. Tem alguns irmãos aqui que costumam fazer isso. Também faço. Daniel, eu sei que faz. Os nossos pastores. E muitos outros. Então, irmão, manifesta amor. Manda um emojizinho. Com a mãozinha assim, A pessoa já vai saber. Tem gente orando por mim. Glória a Deus. Manifesta isso. Que Deus vai te abençoar. Os discípulos receberam de Jesus o ensino. Aí os discípulos começaram a crescer. Aí os discípulos ensinavam os discípulos. Jesus veio, manifestou a sua obra na cruz. E os discípulos, a Bíblia diz em Atos, começaram a crescer. Os discípulos da primeira leva, que entenderam o propósito, começaram a fazer integração, olha só, com os outros que chegavam. Conforme a Bíblia diz, que Deus acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Quem é que vai discipular e fazer uma integração com essas pessoas? Os discípulos, aqueles que entenderam o propósito. Então fica essa incumbência de nossa parte. É gostoso demais, irmão, ver alguém se batizando. Mas agora, depois do batismo, os mais antigos vão entender. Você tem que consolidar o indivíduo. Tem que firmar a pessoa na fé. Ele vai chorar 5 vezes. Nós temos que ter ouvido 5 vezes. E assim a fé dele vai ser fortalecida. Eu creio nessa verdade. Então essa era a função dos discípulos. E ela não foi banida. Ela manifesta até hoje na nossa vida. É função nossa. Ser manso, a ponto de ser leal, fiel à visão e à missão e o propósito que Deus colocou no nosso coração.
e no coração dos nossos pastores. Aleluia. Paulo entendeu isso. E eu digo, pastor, que o discipulado que o Senhor nos deu ali, antes do culto, fala a respeito de Paulo ter entendido isso e ter ensinado Timóteo. Ele ensinou Timóteo, 1 Timóteo 6,11, tu porém, ó homem de Deus, além de muitas outras coisas que Deus falou, segue a justiça, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aleluia. O pastor leu 1 ou 2 capítulos ali de Timóteo, na sala ali ao lado. Leia Timóteo quando chegar em casa. Você que quer entender como é que se pode se portar a respeito de compreender o propósito de Deus, lê Timóteo. 2 Timóteo 2, 24, 25. A Bíblia diz assim, ó. E ao servo do Senhor, é com você que eu estou falando, Timóteo, não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Corrigindo com mansidão. Eu pequei. Não tem problema. Não é assim, Timóteo. Com mansidão é você pegar o indivíduo e falar assim, ó, Deus falou assim a respeito do pecado. É assim que nós devemos ter o devido propósito com Deus, não é acariciando. Não tem problema. Deixa eu anotar aqui, ó. Você tem 10 créditos, pode pecar 9 vezes ainda. Não. É mostrar de maneira clara e objetiva o que Deus tem a respeito disso. Isso é ser manso. Não tem nada a ver com ser mole, covarde, ser brando. Mais uma vez fala a respeito do meu campo missionário, que é a empresa que eu trabalho. Tem uma pessoa aqui que bem sabe. O nosso gestor do RH falou assim, eu quero ser igual ao Alexandre. Nessa paz que exerce na vida dele, para a glória de Deus. Nessa paz que manifesta sobre a vida dele. Eu falei assim, então é com Jesus que vai ter que conversar, Bruno. Falei o nome do indivíduo. É com Jesus que você vai ter que conversar. Porque isso não vem do homem. Vem do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Aleluia. Tem pessoas, como eu mencionei, que ainda não definiram isso. Terminando aqui. E tem facilidade, outros, para entender qual é o seu propósito na vida. Mas alguns talvez tenham dificuldade, não sabem nem por onde começar. Eu tenho 2 versículos aqui, o qual a palavra do Senhor diz a respeito de algo que podemos já iniciar alguma coisa dentro de nós. Mateus 22, 37. Você não sabe por onde começar? Começa por aqui, ó. O pastor leu esse versículo também. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Começa por aí. Quer ter uma visão, uma missão? Começa por esse versículo. Deus vai nos nortear por meio do Espírito Santo. Mateus 28, 19, para terminar, complementa. Se de repente você ainda não entendeu a sua missão está aqui, ó. No versículo 19, que diz assim, ó. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ou povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os com mansidão, aleluia, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não se preocupa, porque se você vai começar a boa obra, aleluia, Ele é fiel para cumprir. E hoje, sem chuva, eu quero orar para você.
sem música, sem teclado, nada para fazer seu coração derreter. Eu peço que você se levante, porque nós vamos orar agora, e peço a ajuda do meu pastor, para você que ainda não entendeu a sua visão e a missão. Talvez você ainda não tenha um coração, e um coração junto com os nossos pastores, sabia? Não é pecado não. Ninguém começa nesse lugar, ou qualquer outro lugar que você possa estar, a mil maravilhas. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Deus que cumpriu o propósito na vida de Moisés e na vida de Cristo, também possa cumprir na minha e na sua vida, entendendo que precisamos ser um com os nossos pastores e com a visão e missão que Deus derramou na vida deles. E fique livre para depois da oração, no momento oportuno, você vir falar com cada um deles e dizer: pastores, eu quero ser um com você. Até onde Deus permitir, eu quero cumprir a visão e a missão de Deus nesse lugar. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que o teu glorioso nome se estabeleça sobre esse ambiente. Que a verdade da tua palavra manifeste frutos na vida dos meus irmãos. Que o Senhor derrame no nosso coração, Deus, o entendimento a respeito da visão, da missão e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas neste lugar. Ou qualquer outro lugar que você possa estar. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor manifeste o teu poder, trazendo claridade a respeito do teu propósito para a vida dessa pessoa. É o que eu oro nessa hora em nome de Jesus. Amém.